Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente. Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Que alegria ter você aqui com a gente para mais um estudo nessa nova semana que já vai começar. Estamos aqui na reta final, né? Passamos da metade já da lição desse último trimestre de 2025, que inclusive já está quase se encerrando, já estamos aí encaminhando para dezembro. E a lição de hoje, lição de número 9, fala sobre os herdeiros da promessa e prisioneiros da esperança. A gente vai ver como essa ideia da terra prometida, que de fato é o conteúdo, que é o assunto do livro de Josué, ela na verdade está expandida em toda a Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse. Esse tema da terra, ele traspassa toda a história bíblica e a gente vai tentar entender, tentar juntar algumas peças aqui para entender como é que isso é relevante para a nossa jornada cristã, para o nosso entendimento da própria teologia bíblica, né? E de como isso vai, digamos assim, desaguar em Cristo Jesus e também na promessa final, na grande esperança que nós temos da sua vinda, tá certo? E para poder me ajudar hoje, mais uma vez, a estudarmos essa lição, eu não trouxe o Leonide Primo, porque ele cometeu um erro muito grave na lição da semana passada, um absurdo. Um teólogo dessa estirpe cometeu um erro básico, um erro bobo que todo pastor que vai para o seminário aprende, assim, logo na matéria, quando ele vai estudar Josué, que na verdade o indivíduo lá, que era o camarada lá, Caleb, né, que ele tinha a sua filha lá e tudo mais. E aí aquela história lá de casamento, o Leonide Primo me solta que o cara casou com a própria sobrinha. E assim, todo mundo veio falar nos comentários, o pessoal veio relembrar a gente que na verdade não, que ele casou foi com a prima, entendeu? Então aí beleza, não era a sobrinha, era só a prima. Então por causa desse erro absurdo, a gente já retificou aqui esse problema. E para não haver mais essa confusão, eu não vou mais trazer o Leonide Primo, porque ele falou, né, que o cara casou com a sobrinha. Então hoje eu vou convidar, não o Leonide Primo, mas eu vou convidar uma outra pessoa, o Leonide Tio. Leonide Sobrinho. Exatamente. Porque o primo é o problema, então Isso, agora eu vou trazer o tio. Eu tenho que me explicar, porque o meu nome é Leonide Primo, e eu não vejo problema casar com um primo, né? Tanto que eu casei, ela casou com o primo. Então pra mim, grave seria com o sobrinho. Não, mas acontece esse tipo de coisa, viu, gente? A memória nos trai, né? Não, então às vezes o parentesco das pessoas não é o nosso forte. Não, a pessoa quer dar aula de interpretação bíblica não consegue ler um simples texto e fazer a árvore genealógica, né? Que não estava no texto a parte, você tinha que fazer toda a lógica, né? O texto falou, não, esse é irmão desse, que era... Não, aí, ó, já me confundiu aí. Tá certo. Tava nervoso. Mas hoje a gente não vai falar de parentesco, então acho que você pode opinar. Ufa, ainda bem. Parentesco é minha criptonita. Que bom, então. Então vamos cair no assunto hoje. Antes da gente prosseguir... Boa, né? O pessoal ficou preocupado, a gente espera, né? Se você ficou preocupado, pelo menos coloca uma hashtag aí, alguma coisa, né? Perdoa o Leonide, por favor. Primo não, tio sim. Não, é o contrário. Enfim, mas antes da gente prosseguir então na conquista da Terra Prometida, boa, já deixa aquele like de confiança para conquistar o algoritmo do YouTube, para a gente poder expandir o território das visualizações nessa Terra Prometida chamada internet. Né? Enfim, mas ajuda a gente aí, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, porque aqui é garantia de que tem vídeo. Tem vídeo, Agora a qualidade já... Não, se há erro teológico ou não, são outros 500. Não, erro teológico eu garanto que não tem. Não tem. Agora, erro genealógico... Pode ser que sim. Né? Talvez, né? A gente não garante nada. Mas enfim, água debaixo da ponte, certo? Águas passadas, agora a gente prossegue. E eu até comentei na lição anterior, que a gente até fez a brincadeira da polêmica, né? Boa. Eu comentei assim, não, porque o assunto de Josué, o personagem de Josué nem é Josué. É a terra. Eita, esse é um assunto polêmico. Enfim, aí o pessoal já acha polêmico, né? Como assim a terra é um personagem? Na verdade, assim, eu quis dizer que a terra, ou a conquista da terra é o grande assunto, o grande pano de fundo. De fato, ali é o que vai moldurar todo o livro. Sim, mas é importante também ressaltar de que é possível na narrativa e na literatura você tornar coisas inanimadas como personagens. Isso a gente fala que é recurso literário, às vezes uma figura de linguagem, né? Então você fala, sei lá, que
não sei, o mar rugiu, o mar falou, alguma coisa assim, brandou, né? Eis que eu chamo o céu e a terra como testemunhas. Isso, boa, esse é um bom exemplo. Deus fala isso, né? Então, a Terra pode, em algum momento, aparecer numa narrativa como um personagem, mas não pensem que a Bíblia está colocando a Terra como um ser... Um ser vivo um ser, ali, é, né? Vivo no sentido de igual uma pessoa, com um sentimentos e animal, uma vontades. alma. Aí o pessoal vai falar, não, porque tá pensando em Gaia e tal. Não é isso que a gente pensa quando fala que a Terra é personagem, né? Mas seria isso, um recurso literário do texto para mostrar a Terra de um jeito diferente, para dar um enfoque especial. E de fato o livro de Josué não trabalha a Terra como personagem, mas dá ela é o grande pano de fundo de Josué, Sim. né? Sem a Terra não tem Josué. Não. Josué, ele vai por causa da Terra e todo o rolê basicamente acontece em redor da Terra, né? Sim. E na Terra. A gente até brincou, né, que você tem o Pentateuco, que são os 5 livros de Moisés, mas você poderia dar uma esticada e considerar o Hexateuco com Josué. Isso. Porque se os 5 livros são toda a construção da expectativa da posse da terra, Josué Perfeito. é agora o cumprimento bem parcial dessa promessa. Então ele é um tipo Essa é a lição que vem. Lição que vem, Tipos e tipologias. É tipo isso daí. Vamos lá. Mas, ô Leonide, tem uma área da teologia, não sei se você sabe. Não sei. Você não sabe muito. De semana passada para semana, já tô desconfiado daquilo que eu sei. Tô revisitando, colocando em questão. Enfim, mas tem uma área da teologia que é a famosa teologia bíblica. Olha só. Que é a ideia de... Você fala, mas nunca ouvi falar. Mas a teologia não é bíblica? Não. Às vezes nem sempre, né? Mas a teologia bíblica, ela tenta entender a Bíblia através de assuntos ou de ícones que elas vão perpassar toda a Bíblia. Então assim, uma teologia sistemática, assim. Então, só que a sistemática, ela tenta entender tudo que a Bíblia fala sobre aquele assunto, né, dentro do seu contexto. A teologia bíblica, ela usa aquele objeto como uma lente, uma costura, um fio condutor que vai costurar a narrativa bíblica. De textos que falam sobre esse assunto ou de tudo? Como esse assunto ele vai moldar toda a narrativa. Entendi. Claro que você visita esses textos para estabelecer o contexto da coisa, mas eles vão mudar. Então, por exemplo, quando você fala da semente. Legal. Você tem lá Adão e Eva. Os textos que falam sobre a semente vão costurando uma ideia de uma teologia bíblica de aí você pode entender que toda a Bíblia, na verdade, ela é uma condução de como Deus vai guiar a descendência de Eva para chegar em Jesus. E isso é através dessa promessa da semente. Então você vai ver isso várias vezes, fechando. Um outro assunto, a aliança. A aliança talvez é o que costura melhor tudo. Eu acho que a aliança e o santuário casados englobam tudo. Exato. Então, assim, você tem várias dessas coisas, e uma das questões que também costuram muito bem a narrativa bíblica é a promessa da terra, ou a terra em si. Sim. Inclusive, um outro assunto que a teologia vai trabalhar, que é o oposto disso, é o exílio. Então, se você tem a promessa e a posse da terra, por outro lado, você também tem o afastamento da terra. Perfeito. Né, e você querer voltar para isso. Então, na verdade... O plot, ou seja, o plot é a desculpa, é o enredo. É o gatilho para você gerar história, né? Sim, perfeito. Então, por exemplo, você vai assistir um filme, a pessoa tá lá vivendo sua vida normal no escritório, sei lá onde, e de repente acontece algum incidente, alguma coisa que vai girar tudo ali e dar plot twist, né? A trama pra coisa acontecer. Então, você tem ali homem e mulher, tudo é criado de forma perfeita, a terra é dada a eles, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, mas aí acontece a tensão ali, que é a queda, né? E com a queda vem o exílio do ser humano, ou seja, eles agora não podem mais habitar na terra que Deus confiou a eles. Perfeito. Então agora eles estão em exílio. Há quem diga que o restante da Bíblia agora vai ser a tentativa de retornar desse exílio de volta para a terra. E acontece o exílio dentro do exílio, inclusive, né? Aí você tem agora, então, como é que a teologia bíblica ela vai trabalhar esse assunto de terra e exílio, justamente como uma ilustração teológica, mas ao mesmo tempo é histórica. Sim. É o que está, né, narrando ali toda a história do povo de Israel, mas ao mesmo tempo isso serve como uma teologia para entender que, na verdade, todo esse exílio físico, ele é um eco, na verdade, de um exílio muito maior que está acontecendo, um exílio teológico, no sentido de que espiritualmente nós estamos exilados da presença de Deus, né? Isso é muito legal, porque a gente já falou disso até na lição do Êxodo, como que o Êxodo em si, todos os processos até o fim dele, né, chegando na Terra, isso é um modelo de como a salvação funciona, né? E de fato isso é real, porque quando você enxerga isso,
um pessoal que estava escravizado, sendo libertado, levado até uma terra e depois sendo exilado dessa terra, de fato remete muito a essa história do próprio Éden e uma história também que nós estamos vivendo ainda hoje, né? E a gente não está em nossa terra ainda. Por mais que você esteja na sua casa, não, essa terra aqui é minha, eu paguei esse terreno aqui, eu pago IPTU? Então, eu pago IPTU todo ano, essa terra não é minha, de quem que é essa terra? A gente tá falando de uma terra, de fato, onde você recebe das mãos do próprio Deus, né? E essa terra a gente não tem, mas nós receberemos. E quando a gente vai para Josué, a gente percebe que eles estão recebendo essa terra, mas não de mão beijada, né? Tá tendo um processo, lutas e tudo mais. E você percebe que tudo isso é um processo que já começou e já aconteceu desde o Éden. Então é importante a gente entender a teologia bíblica da terra voltando ao início. Eu acho que isso é bem importante pontuar. É importante. Toda a teologia bíblica bem feita, ela sempre vai partir do princípio. Da criação. Exato. E aí você pode falar, não, isso é meio óbvio, né? Então comece pelo começo. Só que o óbvio nem sempre é evidente, né? Exato. E o óbvio, para ser óbvio, ele precisa ser falado. Então se você for começar alguma coisa, comece ela do começo. Sabendo disso, vamos começar do começo, então, né? Saímos de Josué, então, vamos dar um salto lá em Gênesis. Então a gente volta agora no princípio, no ponto de partida disso, e você vai ver que a gente vai tentar costurar dando alguns saltos, mas dentro dessa amarra que a lição propõe a gente entender que, como o assunto de Josué é de fato o cumprimento parcial dessa promessa de posse da terra. Perfeito. Mas como é que a gente chega ali? Como é que a Bíblia entende, ou como é que a Bíblia quer te revelar isso dentro dessa linha narrativa, né? Então, Leonide, a gente, assim, é quase que um lema, na verdade, do Contra a Cultura, que basicamente toda lição a gente começa com Gênesis, não importa onde a gente esteja. Então é isso. Então, assim, a gente tá voltando pra casa aqui. Não. Né? A gente tá saindo do exílio e voltando pra casa no fim das contas. Que no final a história toda vai terminar voltando pro Gênesis mesmo, então Exato. Contra a Cultura tá certo. Agora, assim, a gente não vai abarcar aqui toda a história da criação, porque esse não é de fato o assunto, e você tem aqui a lição do Gênesis, é só você olhar aí na nossa pesquisa, se você entrar no site cristãoscansados.com.br, você tem lá a lista dos livros e assuntos que a gente já abarcou, as séries que a gente já fez, então você pode revisitar aí vários temas, né? Inclusive, ouvi dizer que tem uma série chamada História de Deus, que já trabalharam o livro do Gênesis. Como é que é isso aí, Isaac? Tem uns negócios assim. É mesmo? Você clica aqui na descrição do vídeo aqui, você vai ter uma playlist lá, História de Deus. O curso de Teologia Bíblica. Teologia Bíblica. Teologia não é teologia sistemática, não? Teologia filosófica, é bíblica, né? É bíblica. A gente tenta estudar a Bíblia. Então. Enfim, você pode ir lá e você tem o panorama ali do livro de Gênesis, mas você também tem uma série toda sobre o Gênesis, quando a gente abordou isso na lição da Escola Sabatina. Então, assim, a gente não vai aqui abarcar tudo, mas, em resumo, né, Deus, ele cria o planeta Terra, né? Tipo, no sentido de, pelo menos de repaginá-lo, de povoá-lo, de, enfim, toda aquela questão. Da forma ao vazio, da forma, né? Aquilo que já é vazio e tudo mais. E aí, algo que é muito importante, a gente enxerga lá em Gênesis capítulo 2, verso 15, né? No capítulo 1, Deus vai estabelecer o ser humano como a sua imagem e semelhança. Perfeito. E ele faz isso criando não Adão, mas Adão e Eva. A humanidade. E ele diz que a humanidade é a sua imagem e semelhança, não Adão ou Eva. Isso é legal no texto, ainda fala homem e mulher são a imagem de Deus, né? Exato. Eles juntos ali, tipo, quase que como num relacionamento de amor, eles estão refletindo a Trindade. Sim. Mas o capítulo 2, dentro de uma outra proposta da narrativa aqui, no verso 15, ao se referir a Deus ali outorgando, digamos assim, a terra, o Éden, né, nas mãos de Adão e Eva, ele diz o seguinte, Gênesis 2, verso 15, o Senhor Deus tomou o homem, lembra quando você jogava, não sei se você jogou aquele The Sims? Jogou The Sims? Ou sim, Roller Coaster Tycoon, né? Que você pegava o bonequinho e você soltava exatamente, né? Então Deus pegou Adão e ela assim, ó. Né? Então Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden. Para fazer o quê? Cultivar e guardar. Cultivar e guardar o jardim do Éden. O que significa? Cultivar e guardar. Qual que é a relevância disso aqui muito legal. Da Terra? Tem duas coisas muito legais aqui nesse verso. Na verdade, esse verso pequenininho tem muitas coisas muito legais. A primeira delas, eu acho muito legal, acho que já até falei disso aqui, é que nesse verso, o verbo colocar aqui, ele vem de uma raiz muito legal da língua hebraica, que é a raiz nuar, que é da onde vem o nome de Noé, né? É por isso que Adão e Eva estavam nus no jardim do Éden? Não é por isso. Não é por isso. Essa raiz nua, que vem o nome de Noé, significa descanso. Então o melhor verbo para esse ato que Deus faz com Adão não é colocar, mas descansar. Descansar é um tema da teologia bíblica? É um baita de um tema, hein? Porque até a palavra Shabbat é a palavra descanso, né? É um verbo também, descansar. Então você está me falando que terra e descanso, eles
estão de mãos dadas na linha da teologia bíblica. É possível que eles sejam tão entrelaçados que você não consiga nem diferenciar o que é um e o que é outro. E isso começa no Gênesis. Isso começa aqui. Quando o homem, ao ser colocado na terra, não é colocado, ele é descansado na terra. Então, há descanso na terra. E nessa terra ele tem que fazer duas coisas, que é cultivar e guardar. Só que se você voltar nos versos de Gênesis 2, a partir do verso 8, olha o que o texto fala, Gênesis 2, verso 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e colocou nele o homem que havia formado. Aí ele fala, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista, boas para alimento, também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Deus ele planta o jardim, ele faz brotar as árvores, então ele meio que trabalha no jardim. E o que o homem vai fazer no verso 15 é basicamente continuar um trabalho que Deus já começou. Deus plantou o jardim, agora o homem vai cultivar. Deus estabeleceu esse jardim, o homem vai guardar. Então, a ação do homem na terra, nesse jardim, na qual ele foi descansado, é uma ação de refletir aquilo que Deus fazia. E na narrativa bíblica, isso é, na sua essência, ser imagem e semelhança de Deus. Que é que você imitar aquilo que Deus faz. Isso é importante, né? A gente, quando pensa em sobre imagem e semelhança, a gente sempre pensa na questão da aparência, né? No antropoformismo, ou seja. Isso. Ah, então quer dizer que Deus tem 2 braços, 2 pernas, Deus tem pelo no peito. Ou barba. até seria um teoformismo. Nós nos parecemos com ele, não ele com a gente, né? Porque ele veio que a gente primeiro. faz o inverso, né? Exato. Se nós somos mais semelhantes de Deus, eu nunca vi Deus, mas eu vi eu mesmo, no espelho. Então, as características que eu tenho, se eu sou mais semelhante de Deus, Deus também é assim. Isso. Né? Só que na teologia bíblica, quando o verso, capítulo de Gênesis 1, verso 26, ele fala bem assim, né? Diz Deus, façamos o homem, nossa imagem, semelhança. E aí ele fala, tenha ele domínio. Isso é legal porque na Bíblia, quando ele traz um tema e o outro logo em seguida, sem dar muito espaço, é porque ele está ligando as duas coisas. Então, no texto, não estou aqui eliminando a questão da parede de Deus. Isso aí, só Deus quem sabe. Mas o que eu quero dizer é que no texto, imagem e semelhança tem a ver com o domínio, a função que o homem tinha. Porque assim como Deus dominava, o homem dominava. Então, basicamente, resumindo isso aqui, ser imagem de Deus é um convite para você imitar a Deus. Aquilo que Deus faz, você faz. E aqui na Terra você vê isso. O ser humano vai agir na Terra como Deus agiu. Ele vai ser, então, reflexo de Deus para a própria criação. Então, como Deus deu forma à criação, o ser humano vai continuar a cuidar dessa forma, né? Então, é como se Deus estivesse falando para toda a natureza. Vocês vão ver agora Adão agindo como se fosse eu. Então, quem vê Adão, vê o Pai. A mim. Olha só que curioso. Você está vendo a minha imagem, você está vendo o meu reflexo, ou como as coisas deveriam ser, né? Ou usando uma terminologia bíblica, uma sombra. Uma sombra. Porque a palavra imagem no hebraico, tselem, significa literalmente sombra. Então Deus ele fez o homem à sua sombra. Então quem olha para o ser humano, ele está vendo uma sombra de Deus. Não a parte escura, né? Mas tipo, olha para sua sombra agora. E a sombra, né? ela não é independente, né? Exato. Você está na projeção da luz. Você levanta o braço, a sombra acompanha. Exatamente. A sombra não age independente do objeto que está lançando a sombra. Né? De fato. Só que aí, Leonide, acontece um problema no capítulo 3. Ai, vamos parar no 2. O 2 é tão legal, né? Seria tão bom ficar só no 2. Descansar no 2, né? Descansar no 2. Né? Mas vamos lá. O problema é que eu tenho o capítulo 3. O problema é esse, depois do 2 e aí aparece um ser aqui na história, né, a serpente, que vai convencer Adão e Eva de que a verdadeira felicidade, propósito, de fato, né, alcançar ali a verdadeira propósito e tudo mais, não é você ser uma sombra ou uma imagem ou fazer as coisas de acordo com alguém. É você ser independente, fazer as coisas da sua própria maneira. É você tomar as rédeas, né, sentar no trono. Então, o convite para o ser humano não é mais agora cuidar e guardar de algo que lhe é outorgado. É sequestrar e alienar essa coisa do tomar, seu verdadeiro dono. Exato. É você, de fato, assim, você é colocado para administrar a casa de alguém e você agora fala assim, não, essa casa é minha agora. Sim, eu já vi fazer uso capião do Éden. Eu já vi umas histórias dessa até, de um pessoal que tinha uma vinha, que também fez um negócio desse. Não acabou bem não para eles, viu? Essa mania da Bíblia de ficar voltando às mesmas histórias, né? Que loucura, né? Que coisa, né? E aí vai acontecer um negócio bastante triste, mas agora a relação que era agora de cuidado e guardar,
ela agora se perverte, a palavra é essa mesmo, Legal. Ela vai ser amaldiçoada, Sim. e agora a relação que o homem tem com a terra, ele é muito mais hostil. Sim. Tanto do homem com a terra, como a terra agora se protegendo. E tipo assim, começa a desenvolver espinhos, veneno, presas, mecanismos de defesa para que, né? O texto fala, né, sobre cardos, abrolhos, sobre giló. Giló. Jaca. Jaca também, esse negócio aí, não sei se é de Deus. Tô brincando, legume é de Deus. Mas sim, a terra produziria esses meios. E antes um relacionamento que era simples, onde o ser humano refletia a imagem de Deus, agora não é mais simples. O homem, o texto fala, né, você vai trabalhar essa terra no suor do teu rosto, vai conseguir o teu pão, mas no final a tua recompensa de ter lutado tanto é você voltar à terra. Vai ser um com a terra de novo. Exato. Você não gosta muito da terra? Vira a terra. Vai lá, junta com ela aí. Porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, a ideia é justamente que antes um relacionamento simples e tranquilo, agora ele é conturbado. E não só do homem com a terra, que se bem que esse aqui é o nosso recorte, né? Mas também o homem com a sua mulher, um relacionamento que era tranquilo e em paz, de serviço para com o outro, agora vem de governança, né? A mulher tenta servir o homem, mas o texto fala, e ele a governará, né? Então tem esse conceito. É interessante assim, né? De novo, voltando à teologia bíblica, você tem esses grandes temas, mas quando o ser humano lá no capítulo 1 é criado, homem e mulher, eles são criados para estarem debaixo de um relacionamento com Deus. Sim. Num relacionamento entre eles, no caso homem e mulher, ou caso a humanidade, né? O semelhante, sim. E uma relação com a terra. Sim, com a criação, com a criação caso, né? Toda, perfeito. Cuidando e guardando. Então eles estão na terra de Deus, como povo de Deus, ou como família de Deus, debaixo do governo de Deus. Olha que legal. E no capítulo 3 agora, na reversão disso por causa do pecado, eles estão fora do governo de Deus, porque eles estabeleceram o próprio governo. Tomaram o governo, né? Eles estão agora um contra o outro, ou seja, eles não são mais o povo de Deus, a família de Deus, mas eles são agora indivíduos individualísticos. Olha só que bonito. E por causa disso, eles são lançados fora da terra de Deus. Então, o exílio é um exílio de... É uma ruptura total, uma ruptura geográfica, sim, e relacional. Eu rompo não só com Deus, mas a partir do momento que eu rompo com Deus, eu rompo também com o meu próximo. Sim. Porque se eu rompi com a fonte da minha imagem, qual que é a imagem que eu vou ter agora? É uma imagem individualística. Não é mais essa coisa da relação ali da trindade, de um amando o outro e tudo mais. Agora, cada um por si. Mas como assim cada um por si? Então, culpa da mulher. Não, culpa sim. E você vê, eu vou até além nisso, que o rompimento não acontece só do ser humano para com o seu semelhante, mas do ser humano para consigo mesmo. Porque assim que eles comem o fruto, a primeira reação deles é olhar para si, ver que estão nus e sentir vergonha. Vulnerabilidade. Então, exatamente. Então, no próprio eu em si, eles já estão quebrados, né? Então, esse rompimento, ele é total, inclusive com eles mesmos, né? Bizarro. É bizarro mesmo. E então, assim, tudo aquilo que Deus criou o ser humano para ser, é agora pervertido por causa do pecado, porque eles tentaram fazer do jeito deles, né? Então, na verdade, agora, todo o restante da Bíblia vai ser a tentativa de voltar para o Éden. Talvez uma tentativa de Deus levar o pessoal de volta pro Éden, porque o ser humano não sei se está com muita vontade de voltar. Com certeza, com certeza. Mas assim, é tão interessante essa coisa do exílio, né? Porque assim, eles foram exilados de fato da presença de Deus. Sim. E talvez por causa disso, se eles são colocados no jardim para descansar, o que o texto narra pra gente agora é que não haverá mais descanso. Não tem descanso. Agora é suor e luta e tudo mais, né? Mas essa coisa do exílio da presença de Deus, ele é tão forte que o que a gente vê aqui é que quando o homem é lançado para fora do jardim, Deus coloca agora na entrada querubins. Sim. Com espadas de fogo e tudo mais. E é bastante interessante porque quando a gente vai lá para a narrativa de Êxodo sobre o santuário, o que representa a presença de Deus, ou o espaço da presença de Deus, que antes era o Éden, é agora o Santo dos Santos, né? O espaço onde a glória de Deus se manifesta. E se você se lembrar da narrativa, a gente inclusive estudou isso, né, na lição anterior, que era a lição do Êxodo. Das imagens. Você vai lembrar que a cortina que separava, né, tudo ali da Santíssimo, tinha justamente bordado dois anjos de dourado, como se fosse fogo mesmo, impedindo a entrada ali no Santíssimo, porque quem entrar vai ser fulminado, que nem... Sim. Seria fulminado por esses dois anjos agora, ou seja, é a separação completa, né? Então você percebe, né, e aí você, né, mais do que ninguém é capaz de falar isso aí pra gente um pouco mais, mas a ideia do santuário é, digamos assim, ser uma maquete representando o nosso exílio daquilo que um dia foi o nosso lar. Perfeitamente. O santuário, ele mostra isso pra gente. Inclusive, né? O próprio Éden, já comentamos isso aqui, o próprio Éden, ele é o santuário na Terra. E o ser humano foi exilado desse santuário, agora ele tem que habitar na Terra fora do santuário. E quando o santuário ele é proposto para a humanidade,
só tem uma pessoa que pode entrar dentro do santuário por completo, que é o sumo sacerdote, né? O restante do pessoal só pode ir até o pátio, olhar de longe, ver a nuvem, não pode entrar e tudo mais. E esse sumo sacerdote, ele só pode entrar uma vez por ano e debaixo de uma lista de condições. Exatamente. E se não entrar, você corre o perigo dele entrar só uma vez e não sair mais. Não sair mais, né? Ser fulminado. Exato. Justamente. Mas assim, tem mais alguma coisa para ponderar aqui no capítulo 3? Não, acho que é isso aí mesmo. Então assim, agora a narrativa, ela vai indicar, a gente tem, na verdade, uma coisa muito importante, que é, como eu falei na teologia bíblica, você tem a semente. Então Deus vai agora prometer que a terra vai ser conquistada de volta, a gente vai voltar para a terra no conserto dessa ruptura. Exato. E ele vai acontecer a partir do relacionamento dessa semente, Gênesis 3:15, né? Que vai consertar tudo que está errado. Exato. Então a Bíblia, na verdade, agora ela vai ser a condução de como Deus ele vai cuidando e mantendo ali uma linhagem que vai conduzir nessa semente até a chegada do Messias. Exato. Que é quem traz de volta ao Éden, né? Então, o retorno ao Éden só acontece de fato através dessa semente do Messias. Sem ele, não tem retorno. Só que para essa semente, você vai ver que, de novo, esse tema que a gente observa lá no Gênesis 1, que é o povo de Deus, na terra de Deus, debaixo do governo de Deus, ele é o que meio que vai conduzindo agora também a forma como essa história vai sendo contada. Perfeito. Então, quando a gente chega lá, por exemplo, em Gênesis capítulo 6, 7, 8, 9, quando a gente chama Noé para a história, né, a Bíblia apresenta pra gente, você vai ver que Deus ele dá aquela resetada ali com o dilúvio e tudo mais, aí você tem a Torre de Babel. Sim. E a Torre de Babel é, de novo, a tentativa do ser humano de pegar a terra e falar assim, não, isso aqui é nosso. Os caras não aprenderam lição nem... Quem decide somos nós. Nem debaixo d'água os caras resolvem, assim, dar o braço a torcer, né? E dentro do pano de fundo desse espalhamento das nações sobre a terra, Deus agora no capítulo 12 de Gênesis chama Abraão e fala, Abraão, não importa que é você, eu tô te chamando porque eu quero, porque sim. E aí ele faz a promessa lá no capítulo 12, 1 a 3, né? Ele fala assim, olha, eu tô te chamando para transformar você numa grande família, ou seja, a família que vai conduzir de novo, ou que vai administrar a semente, de fato. É da sua família que virá a semente, né? E olha só, então ele promete que Abraão será o povo de Deus. E ele fala assim, e eu vou te abençoar e amaldiçoar aqueles que te amaldiçoar. Ou seja, a relação que você vai ter comigo vai ser agora de ser o meu povo. Você vai ser o meu povo debaixo do meu governo. E eu vou levar você para uma terra que você ainda não conhece. Ou seja, a minha terra. Sim. Então é a promessa, essa promessa que Deus faz a Abraão é uma promessa de um Éden, só que é um Éden assim, metafórico, porque ainda está dentro de uma condição de pecado, mas você vê que o plano de Deus levar para o Éden, ele vai perpassando aqui a família de Abraão. Tem uma pedagogia. Uma pedagogia, de fato. Assim como mais tarde o santuário vai ser essa maquete, a terra também é uma maquete. A terra de Canaã é uma maquete do Éden, digamos assim. Mas claro, isso debaixo de toda a imperfeição do pecado, mas agora você falou, é Deus ele usando uma pedagogia para mostrar o que ele está tentando reconstruir e trazer de volta o ser humano. Isso é importante frisar, porque após a saída do ser humano do Jardim do Éden, a próxima ideia de uma terra sendo prometida por Deus, ou sendo ofertada por Deus, porque lembra, lá em Gênesis 2, Deus colocou o homem nessa terra. E depois disso, o pessoal tá meio expulso, foi para lá, foi para cá, e a próxima vez que uma terra vai ser prometida dessa forma, vai ser de fato com Abraão. E em Gênesis capítulo 12, a partir do verso 7, ele vai falar, porque isso é importante falar, né? No verso 12, ele fala, olha, vai até uma terra que eu vou te mostrar. Ali não está muito evidente a promessa de uma terra a ser dada. Só está sendo mostrada uma terra a ser mostrada. Só que em Gênesis 12, verso 7, ele fala, ó, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. E a partir daqui, começa então fortemente essas duas promessas que Deus faz para Abraão. Primeiro, que é uma semente, ou a descendência, e aqui envolvido com filhos e filhas de ser, de fato, numerosos, mas também a promessa da semente do Messias, né, aquele o prometido, e a segunda promessa, que eu falei que são duas, é a promessa da terra. Então, na terra e com os filhos, ou com o filho, para ser mais específico, toda a humanidade seria abençoada. Então, a gente vai ver isso ao longo de todo o texto, né, de toda a nossa teologia bíblica da terra, como Messias e terra caminham juntos. E aqui em Abraão isso é visto muito claramente. Deus promete a terra para Abraão. E que terra vai ser essa? É de fato a terra de Canaã. E essa terra ela vai ser melhor explicada, melhor desenvolvida em Gênesis 15. Quando Deus ele faz uma aliança com Abraão, ele corta essa aliança, Deus vai passar no meio de animais prometendo, jurando que essa terra seria deles. Inclusive vai ter toda uma profecia dada, né,
que eles vão para a escravidão, passar 400 anos, vão voltar da escravidão e sim receber a terra e tudo mais. Uma terra que tinha outros povos morando, mas que Deus ainda agiria em graça antes de dar essa terra para os filhos de Abraão. E a gente vai ver o desenvolvimento disso, passando agora pelo Egito, onde, veja só, eles entram em exílio novamente. Então eles vão para Canaã, mas aí acontece uma fome. Perfeito. Né? E aí eles se encontram no exílio dentro do Egito novamente, Deus os tira de lá. Eu acho até que a palavra exílio, né, acho que pode ser usada, mas não é a palavra mais forte para isso. Porque eles são levados para o Egito, não... Porque o exílio tem essa ideia do exílio como se fosse uma ideia de castigo, né? Exato, o cara foi tirado da terra dele, arrancado. Na verdade... Eles vão para proteção deles, né? Exato, e para crescimento, porque se Israel ficasse na terra de Canaã, seria quase impossível eles crescerem como povo. Eles estavam no meio de uma galera muito forte ali, né? Os amorreus, os cananeus, talvez o pessoal atacasse eles antes, né? Na verdade, assim, o exílio acontece nesse contexto do Egito não por causa dos pecados deles, mas por causa dos pecados da humanidade, também conhecido como Egito. Exato. Eles estão exilados agora do retorno à Terra Prometida por causa da ganância e da exploração de um povo mais poderoso do que eles. E também do que pecado... aparece como Salvador. Sim. Mas que vira, que também é um jeito da gente entender, tipo assim, né? A terra, né, a terra do jeito que ela tá, ela pode até te oferecer salvação momentânea, mas ela é você virar o preço. É você virar a cabeça pro outro lado e já tá ali te explorando novamente. Exato. Né? E não só dos pecados do Egito, mas pecados também dos cananitas, né? Lembra lá de Gênesis 15, ele fala, né? Você vai ser escravo em terra estranha e tal, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Então, os amorreus têm chance de salvação, têm misericórdia, e por isso os filhos de Abraão serão escravizados. Parece meio estranho, né, essa balança, mas justamente isso acontece porque isso é também o chamado do eleito, né? O eleito de Deus vai às vezes sofrer para que o não eleito possa receber misericórdia, né? Então, a gente estudou toda a lição do Êxodo, a gente viu como é que o povo vai ali pro deserto, aí tem toda a preparação do santuário, e tem também várias leis que vão sendo desenvolvidas no decorrer do Pentateuco ali, nessa estadia no deserto e tudo mais. Vai ter o Êxodo, Levítico e agora Deuteronômio também, especificamente Deuteronômio ali, você vai ter várias falas de Deus por meio dos sermões de Moisés ali, estabelecendo agora os parâmetros para finalmente entrar na terra, da qual a gente vê Josué liderando aqui nesse livro que a gente estudou durante esse trimestre, né? Mas, assim, é bastante interessante porque a gente viu logo de cara na abertura dessa lição, no episódio de hoje, né? Como, na verdade, Adão e Eva, eles são colocados no jardim para cuidar e guardar de algo que pertence a Deus, mas que Deus outorga para eles. E Deuteronômio, não nessas palavras, mas ele deixa claro de uma forma pedagógica de como Deus vai instruindo eles a estar agora nessa terra prometida, né, para cuidar dela, para guardar dela e tudo mais. Só que não é assim largado. Sim. Tem várias instruções de Deus falando o seguinte: olha, existem parâmetros e diretrizes para vocês habitarem nessa terra. Eu vou dar a vocês descanso nessa terra, finalmente vocês não vão ficar vagando pelo deserto, vocês estão livres da escravidão, vocês estão livres desse vagar o tempo todo, mas para que vocês permaneçam nesse descanso que eu estou dando a vocês vocês precisam dar descanso para o seu próximo também, né? Então ele começa a falar assim, olha, porque ele fala aqui em Deuteronômio capítulo 12, Moisés vai falar assim no verso 9, porque ainda não entraram no descanso e na herança que o Senhor seu Deus lhes dará, mas vocês irão passar o Jordão e morar na terra que o Senhor seu Deus lhes dará por herança. Ele lhes dará descanso de todos os seus inimigos ao redor e vocês viverão seguros. E aí o verso 11 diz, então haverá um lugar que o Senhor, seu Deus, escolherá para ali fazer habitar o seu nome. Isso é bem legal. Então veja, a terra é dada para eles, mas para que eles se estabeleçam nesse descanso, fazendo com que a terra se torne um lugar onde as nações olhem para essa terra e vejam ali o nome de Deus. Então ele está falando assim, ó, a terra só vai ser descanso para vocês enquanto, então somente, vocês permaneçam como meus representantes, como a minha imagem. Sim. Assim como Adão e Eva é colocado no jardim para ser, para toda a criação ali, o reflexo de quem Deus é, Israel é chamado para ser isso. Ele fala assim, ó, eu escolhi vocês, eu vou colocar vocês aqui, né, não porque vocês são exclusivos, assim, exclusivo no sentido de só existem vocês. Só vocês são bons. Assim, não, ele falou, ó, toda a terra é minha, mas eu tô colocando aqui vocês com um propósito, que é de me representar. Então é muito legal, né, ele fala assim, ó, eu escolhi esse lugar para fazer habitar o meu nome. E o que é esse fazer habitar o meu nome?
tudo que Israel vai fazer, ou tudo que o povo ali que Moisés conduziu no deserto, até chegar então nesse descanso com Josué, vai fazer, é para representar o nome de Deus. Então, quem é Deus? Deus é justo, misericordioso, compassivo, ele cuida dos menos afortunados, ele traz descanso, ele não explora com escravidão, né? Ele não é o Egito, né? Então vocês vão ser tudo aquilo que o Egito não é. Enquanto vocês permanecerem debaixo dessas diretrizes, vocês vão ter descanso aqui na terra. Mas isso é legal, né? Deuteronômio vai trabalhar muito esse conceito, né? Vocês não vão tratar o estrangeiro com violência, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Basicamente não sejam o Egito. Exatamente. Canaã é Canaã, Egito é Egito. Isso é importante, né? Porque eles vão para o Egito para se tornarem uma nação, mas essa promessa da terra prometida, né? Essa terra de Canaã de volta, eles vão retornar para ela nesse conceito, né? Só que antes de retornarem para ela, eles têm que ser um povo. Tem que ser uma nação, não é qualquer gente que vai entrar lá. É uma nação estabelecida por Deus. Em Deuteronômio 12, esse fazer habitar o nome está muito relacionado também com o santuário, né? Então, Deus daria a terra para eles. Isso é importante, ó. Olha os passos. Deus daria a terra, e aí depois ele daria o descanso na terra. Isso é bem importante, porque receber a terra não é receber o descanso. Isso quer dizer que você poderia ter a terra sem ter o descanso. E depois de ter o descanso, ele escolheria um local para colocar o nome dele, no sentido do santuário em si. Só que, como estar na terra não é um sinônimo de descanso, era possível que o povo estivesse na terra também fora do descanso de Deus. A gente vai ver isso ao longo de toda a Bíblia, né, principalmente no Antigo Testamento, como isso acontece. Os reis fazem isso, o pessoal faz isso, eles se afastam completamente de Deus e dos propósitos divinos. Tanto que vai vir o exílio babilônico, porque eles não têm descanso na terra. Essa palavra descanso, inclusive, vai aparecer muito no livro de Juízes, né? Eles vão ficar na terra, mas não há o descanso, não expulsam os inimigos e tudo mais. E esse descanso vem, de fato, como você falou, no cumprimento das promessas, no cumprimento das leis de Deus e no cumprimento da aliança de Deus também, né? É esse que é todo o ponto aqui dessa ideia da relação de Deus com o seu povo, do povo com a terra, e do povo com a terra debaixo da relação com Deus. Sim. Então, toda essa relação ela acontece como essa ideia de ética, de justiça, de representar o povo de Deus debaixo do governo de Deus vai viver de acordo com quem Deus é. Essa é toda a condição. Então, Deus estabelece a lei na terra que ele é o dono. E vocês vão ver aqui na terra, não, a gente quer ver o nosso próprio jeito, exílio. Então vai para uma terra de vocês, então. Tá bom, então agora eu vou estabelecer vocês, povo de Israel aqui em Canaã, e é o seguinte, vocês não vão oprimir o estrangeiro, né, porque vocês já foram estrangeiros, vocês vão dar descanso para os outros, porque eu tô dando descanso para vocês. Então vocês vão viver na minha terra, segundo o meu governo, quem eu sou. E ele vai estabelecer esse governo ali, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, tudo mais, vai deixar isso claro pra gente. E aí, dentro dessa ideia, dessas leis do convívio da terra, tem uma lei que é muito especial, que é o 4º mandamento, que é o sábado. Perfeito, você vai tempo. A cada 6 dias você vai descansar. Legal. Só que não é só o ser humano e o seu servo e o seu animal que vai ter um descanso. A terra vai descansar. Isso é muito legal. Lembra que eu falei no começo, né, que o ser humano foi descansado na terra e havia uma relação entre descanso e terra. Isso é muito, muito legal, porque existe uma própria lei sobre isso, né? Um descanso para a própria terra. Então, o filho de Israel, quando entrasse na terra, depois disso, teria um descanso que Deus daria. Então, o descanso não é o ser humano quem conquista, ou alguém quem dá, no sentido dos humanos, né? Mas o próprio Deus quem dá esse descanso. Mas há também um descanso para a própria terra. E não só um, mas 2. Porque Levítico capítulo 25 vai ensinar, trazer esses 2 contextos do ano sabático e o ano do jubileu. Então você tem o descanso e você tem o descanso ao quadrado. Exatamente. Porque você tem 7 e você tem 7 vezes 7 que dá 49. Exatamente. Isso é bem legal, né? Porque o ano sabático, ele é resumido aqui, bem resumidinho, o ano sabático é a cada 7 anos... Então, a cada 6 anos, no outro ano, 7º ano, a terra vai descansar. Descansar do quê? Da agricultura, do pastoreio, da exploração no bom sentido da terra, de você usar a terra como ferramenta. Lembrando, o povo de Israel é pastoril e agricultor. Então eles tiram sua subsistência da terra. Perfeito. Terra essa que emana leite e mel e faz mais. Vou contar um segredo pessoal aqui, tá? Canaã, a gente imagina Canaã, terra que leva leite e mel, aquelas ilustrações do Testemunho de Jeová, tá ligado? Que é quase o céu.
Você sabe que Canaã é um monte de terra com pedra, né? Eu tô ligado. Essa é a terra que já vi umas fotos aí já. Enquanto o Egito ele tem o Nilo que transborda e traz fertilidade para a terra, lá é um deserto de pedra, tá certo? E o povo de Israel só vai poder ter subsistência da terra se Deus mandar chuva. Exato. E Deus ainda fala que é uma terra que dá a chuva nos tempos certos. E uma grande promessa da aliança é a chuva nos tempos certos. Porque senão ele faria o solo como o bronze e o céu como o ferro. Então olha só. Não, mas se não chover a gente busca Baal, que Baal é o Deus da chuva. E aí você tem os problemas lá. Ficou lá 3 anos e meio sem trabalhar. Sobre a terra. Mas olha só, então o povo ele tira a sua subsistência da terra. A mão de obra, ela tá nessa relação com a terra. Perfeito. A economia local, portanto, o estabelecimento social, econômico de todo o povo, tudo tem a ver com a terra. Inclusive, Leonide, o que acontecia? Dentro dessa questão da balança comercial, do superávit, daquela coisa toda de Israel, podia acontecer que uma família lá gastava errado, o dono lá, dono não, né, mas o administrador daquela terra ali, que estava confiado a ele faz uns investimentos ruins, não dá certo, aí ele pega dívida e não sei o que lá, e fala assim, não consigo pagar minhas dívidas. Aí chegava um camarada para ele e falava assim, seguinte, eu quito suas dívidas, se você me servir. Então eu vou arrendar a tua terra, tudo que ela produzir vai ser meu e você vai trabalhar para mim para pagar essa dívida. Logo você vai se vender como escravo para essa pessoa. Eu vou vender minha mão de obra para poder pagar a dívida que eu devo a você e tal, tudo mais. Você tá basicamente citando a minha vida aí, quase isso. Mais valia, achei que não valia, mais valia. Mais valia. Então, e aí o que podia acontecer? Dentro desse ciclo de vários anos acontecendo esse desequilíbrio, a pessoa podia perder a terra dela, perder todas as suas economias, sua família, não sei o que lá, tudo virava ali e tal. Então isso no longo prazo ia gerar uma desigualdade social muito grande, portanto, injustiças sociais graves. Iam virar grandes latifúndios, né? Em vez de uma terra separada. Isso é até importante falar, porque no livro de Josué, você tem ali do capítulo 13 em diante, a grande parte que vai ser a divisão da terra, sorteio e tal. O pessoal às vezes pula essa parte, não gosta de ler, mas isso é importante, né? Porque vai dividir a terra certinho. E o que o Isaac está falando é que deveria haver esse balanceamento da terra, né? Cada tribo tinha a sua terra, cada família tinha a sua terra. E aí chega um momento em que começa a se vender, então daqui a pouco o Benjamim está sem terra. Simeão vendeu tudo. E Judá só está comprando. Só tá arrendando tudo, porque ele fez uma administração melhor ali e tudo mais, né? Ele conseguiu melhores favorecimentos da meritocracia. Isso. Não investiu em Bitcoin. Então. Canaã Coin, né? Aí o que acontece? Vai passando os anos e esse desbalanceamento agrava cada vez mais, gerando pessoas miseráveis, todo mundo vira escravo, menos os senhores das terras. Perfeito. Aí Deus falou assim, só que isso não vai acontecer em Canaã, não. Aí ele falou, aqui não. Aqui não, amiguinho. O que você vai fazer? Aí você tem o descanso ao quadrado. Exato. A cada 40, ou seja, no final de um ciclo de 49 anos, ou seja, de 7 ciclos de 7 anos, então 7 anos, 7 anos, 7 anos, e isso os descansos da Terra. Os anos sabáticos. Na 7ª semana de ano, no 7º ciclo sabático da Terra, não só a Terra vai descansar, mas agora o ano do jubileu diz o quê? Toda e qualquer desigualdade que ocorreu nesses últimos anos vai acabar. Então, a terra que antes estava arrendada para pagar uma dívida, não importa quanto tempo passou, ela volta para o seu dono. Perfeito. Para o seu dono, no caso, o administrador. Né? O original, né? Que é aquele que foi recebido no sorteio lá de Josué. Isso. Exato. Então, como foi definido lá atrás, a terra zera. Ou seja, as dívidas, a escravidão, tudo zera. Porque ao mesmo tempo é injusto você pegar dinheiro de alguém e não devolver. Sim. Só que também é injusto você ficar usando isso de desculpa para poder ficar explorando a pessoa pro resto da vida. Exatamente. Entendeu? Então, as coisas, elas se equalizam. Inclusive, quando você ia pagar a dívida, você já calculava quanto tempo faltava pro jubileu. Isso é legal. Quando alguém, isso está segundo aqui no próprio capítulo 25 de Levítico, né? Quando alguém fosse vender a sua terra pro outro, essa terra ela tinha um prazo de validade de venda. Então, a pessoa só comprava a terra por 50 anos, que era basicamente até o próximo ano do jubileu. E quanto mais perto do ano do jubileu, mais barato era a terra, porque logo ela voltaria pro cara. Exato. Então o cara tá vendendo, mas não tá. Porque ele tá sabendo que daqui a sei lá, 10 anos, 20 anos, ou no máximo 50 anos, essa terra vai voltar para ele. Porque justamente essa ideia do ano do jubileu. E graças a Deus, né, como o povo de Israel era um povo muito aplicado e temente a Deus. Antes de chegar nessa parte, só fazer uma explicação bem legal. Então vamos diferenciar aqui então. O ano sabático é a cada 7 anos, o pessoal não vai mexer na terra, não vai plantar, ela vai deixar descansar e a terra vai dar os seus próprios frutos.
e o pessoal vai comer dos frutos que a terra der. O que ela deu, eles vão comer. Não vão plantar. Sem monocultura, sem nada. Sem nada. Só vão colher o que for para comer, cada 7 anos. Só que, quando chegar no ano 49, o Isaac bem disse, o ano 49, ele é um ano sabático. Então a terra vai descansar. Só que o ano seguinte ao ano 49, o ano 50º, né? Que é o ano do jubileu. Só que no ano do jubileu também não tem plantação na terra. Eles também não poderiam plantar a terra, deveriam também viver do cultivo que a terra desce. E agora, olha a fé. Por quê? O cara plantou no ano 48. Esse ano 48 ele tem que dar pro ano 49, que ele não plantou, pro ano 50, que ele não plantou, e pro ano 1. Porque no ano 1 ele vai começar a plantar. Ele não colheu ainda. Uhum. Ele só vai colher isso no meio do ano 1 para lá. Ciclo. Exatamente. E isso mostra que o povo de Israel, para viver esse ciclo de 7 anos e ano do jubileu, deveria ter muita fé em Deus. Só que um povo que constantemente quebra alianças com coisas pequenas e uma fé tão grande para subsistir da fé, será que eles teriam essa fé? E na verdade o que a gente vai perceber, e era isso que eu ia chegar quando você bem colocou isso aí, essa relação que o povo vai ter com a terra, spoiler, não existe nem ano sabático nem ano do jubileu. Não, a gente vai lendo o texto bíblico e as festas santuários são bem raras, inclusive. A Páscoa é bem rara, inclusive. Quando a gente chega lá em Neemias, e Esdras e Neemias lá, o povo começa a ler as escrituras. E aí o Neemias fala assim, então, tinha um tal de ano do jubileu, aí o povo, o que é isso aí? Se você não sabe, nem eu. Exatamente. E lá diz que o povo ficou emocionado e resolveram fazer aquilo ali, por quê? Porque eles nunca tinham feito. Nunca, na eles, no vida. caso, o povo de Israel, né? Então, assim, agora isso mostra o seguinte, por que eles não paravam para descansar a terra um ano? Por que chegava no ano do jubileu e era para libertar a pessoa da dívida? Eles falavam assim, então, mas veja só, mas aí criava uma desculpa lá, um juro absurdo, Sim. E fazia a pessoa trabalhar ainda mais do que devia, a Exatamente. explorar, e aí essa desigualdade. Então, assim, você chega na época dos profetas, você vai perceber que, na verdade, você tem miseráveis na cidade, você tem gente sem terra, gente escrava, mas como se pela lei isso não deveria acontecer? Se ninguém sabe da lei, que lei que tem, né? Então, é só ignorar a lei, né? A gente revoga a lei. Exato. Né? Enfim, então assim, só que você vê que essa relação que esse povo da agricultura, pastoril, essa relação que eles têm com a terra, de fato, mostra de fato assim, o que eles são. A identidade deles vem da Sim. terra. Então, se a infidelidade deles com aquilo que é o mais, digamos assim, profundo de subsistência, de economia e tudo mais, se essa relação deles com a terra é uma relação infiel, o que dirá com Deus, com o próximo, né? Não, assim como a gente explora a terra e não dá descanso para a terra, por que a gente vai dar descanso também pro escravo, pro servo, não sei o que lá? Então você vê que você vai retroagindo e você vai perceber que na verdade o povo não descansa, porque ele está sempre correndo atrás da subsistência, explorando a terra cada vez mais, e aí explora a terra, explora o próximo, explora tudo que puder ser explorado, e aí Deus vai olhando o povo e falando assim, parece que vocês não gostam de descansar, né? Então, assim, lembra que eu falei lá em Deuteronômio, vocês só vão ficar aqui enquanto vocês forem representantes do meu nome. Só que aí vocês estão vivendo de um jeito que eu não reconheço entre vocês e o Egito. Exato. Vocês estão tendo uma relação com a terra que os cananitas antes de vocês já tinham. Então, cara, os mesmos deuses até vocês estão servindo. Pra que eu tirei eles aqui pra colocar vocês se vocês vão ser mais do mesmo? Sim. Então, assim, se vocês querem viver desse jeito aí que vocês estão vivendo, tem um lugar que vive exatamente desse jeito. Gabão demais. Vocês vão gostar muito de lá, porque lá é exatamente do jeito que vocês vivem. Sim. Chama Babilônia. Só que lá no final de Crônicas, vai contar pra 36, gente né? por que o povo foi parar agora no exílio. O que é o exílio? É a ruptura da terra. Exato. O povo, então, é tirado da terra e mandado para uma terra Isso é importante, que eles não né? conhecem. O exílio, ele é a completa reversão do êxodo, né? Então, o êxodo, você tem essa tirada do povo escravo de uma terra estranha e levada à terra prometida. O exílio é arrancado da terra prometida e levado até uma terra estranha para ser escravo, né? É também uma desjosueização. Exatamente. Desmoseização. Mas por que eles vão parar então em Babilônia? Qual que é a razão que Deus vai dar na teologia bíblica? Em 2 Crônicas 36 fala que eles vão para lá porque a terra nunca teve um descanso. E eles vão passar no exílio 70 anos
porque foi o tempo que eles foram 70 negligenciados os sábados, né? Então, 70 vezes negligenciaram o descanso da terra. Então assim, se você, alguns fazem essa conta, se você pega desde o começo do reinado de Saul até o último reinado ali de Joaquim, né, Zedequias, né? Que vai para a Babilônia de fato, você tem 490 uns quebrados anos. Se você entende que a cada 7 anos a Terra deveria descansar se você divide 490 por 7, você vai ter o quê? 70 anos, ou seja, 70 anos sabáticos que a Terra não descansou. Para cada um desses 70 anos, vocês vão ficar um ano no exílio. Quanto tempo o povo fica no exílio? 70 anos. Exatamente isso. Então, é matemática. Deus está falando assim, olha, já que vocês fizeram eles fazer hora extra, já que a Terra fez banco de horas, só que não era banco de horas, era banco de anos. Exato. Agora a Terra vai tirar todos esses 70 anos de uma vez. E vocês vão para fora da Terra. Deixa ela descansar lá e tudo mais, e de fato Jerusalém foi desolada, né? Exato. O santuário foi destruído, a cidade foi totalmente arrasada, né? Mas não para por aí, e aí o Novo Testamento agora, ele vai contar de fato, esse retorno à Terra Prometida, ela acontece. Sim, Jeremias vai profetizar isso, né? Que depois de 70 anos vai ter uma volta do exílio, e aí chega o Messias. Jeremias profetiza isso reprisando Moisés. Né? Exato, isso é bem importante. Quem fala isso da primeira vez é Deuteronômio capítulo 30, né? Vocês vão, mas vão voltar. Só que Jeremias, ele dá um quê a mais, que é no sentido do quê? Quando vocês voltarem, o Messias vai chegar. Só que na cabeça do pessoal era uma coisa meio automática. Voltaram os 70 anos, Jerusalém vira uma cidade gloriosa, vira tudo certo e o Messias chega. Só que em Jeremias 33, ele fala assim, ó, eis que vem dias, que restaurarei o renovo de Davi e tudo mais. E esse eis que vem dias na carta de Jeremias dos exilados da Babilônia, que é Jeremias 25 até o 33, esse eis que vem dias não é por 70 anos, é para um tempo muito futuro. Então, por mais que o povo voltasse dos 70 anos, ainda assim não seria logo que chegaria o Messias. Chegaria depois, só que o povo não entendeu isso. E quando eles voltaram da terra e o Messias não chegou, eles ficaram meio abalados. Mas a promessa de fato é que a terra seria glorificada, a terra seria de novo renovada, restaurada, para uma glória muito superior ao que foi até no tempo de Davi, quando o Messias chegasse. E essa profecia, inclusive, ela é relembrada em Zacarias. O Isaac tem um texto aí. Quem você fala pra gente, Isaac? Antes da gente ir pra Zacarias, só dá deixa, porque dizem alguns que essa lição é sobre Josué. Qual lição? É essa lição ou lição do trimestre? E nessa lição específica aqui de hoje, a gente fez que nem o povo de Israel em Jericó. Rodeou. Não entrou em Josué. Não, né? Mas só para não dizer que a gente não entrou em Josué, e de novo, você tem que entender que o contexto de Josué é o da terra, e a gente está mostrando como é que isso aqui é muito mais amplo, né? Perfeito. Mas a lição propõe pra gente dar uma olhada no capítulo 13, eu não vou ler o texto, só dando o contexto aqui, né? Pra que ler Josué na lição de Josué, né? Não precisa. Vamos falar sobre Josué depois. Mas o capítulo 13 de Josué, Deus chama, e aí tem um dos meus versos favoritos na Bíblia. Capítulo 13 de Josué, verso 1. Diz assim, ó, o texto começa assim, ó, Josué já era velho. Deus diz pra ele, você é velho. Ei, Josué capítulo 13, verso 1, faz escrito exatamente isso. Você já é velho e tem muitos anos. Deus falou assim, você é velho. Obrigado por constatar. Mas o capítulo 13 em diante, e vai seguindo, vai mostrar que muito da terra ainda não tinha sido conquistado. Perfeito. Então, durante os anos de Josué ali, todo o seu governo, ele já estava idoso, lembrando que ele assume com 90 anos já. Então, mas aí ele já está mais velho ainda, né? E a gente vai perceber que, na verdade, grande parte ali do que Deus havia prometido não foi conquistado. E nunca foi conquistado naquele momento com eles, né? Lá em Salomão, né? Você já mencionou. Salomão, ele não vai conquistar essa terra, mas ele vai estender o governo dele até esse pessoal. Né? Então esse pessoal vem festejar junto na inauguração do santuário, mas não há ainda um governo sistemático. Né, essa terra não pertence ao povo de Israel. É chamado de todo Israel, muito mais assim, o grande Israel, né? Isso, tipo, você pega São Paulo aí, tem Osasco, né? Exatamente, isso aí. Enfim, mas é o grande. No próprio reino dele já não fica mais, o pessoal já vai embora. Exato. Então, assim, mesmo as promessas de Deus, elas não se cumprem porque o povo também meio que estaciona, né? Parou ali, deixa quieto lá, não expulsa alguns, aí isso vai dar problema depois, com idolatria e tudo mais. Então, de fato, essa terra prometida que o povo toma posse, ela não é plenamente alcançada. Perfeito. E Zacarias é muito interessante, porque aí você está falando dessa expectativa, então, de que agora o exílio mesmo só vai acabar nas mãos do Messias. Exato. Mesmo que o pessoal volte depois de 70 anos, ainda não é a glória que os profetas profetizavam, né?
Isso só vai acontecer com o Messias. Com o Messias de fato, né? E aí, Zacarias capítulo 9, verso 9, tem um verso muito famoso aqui, que vai ser demonstrado por gente lá nos evangelhos, mas diz assim, ó, alegre-se muito a filha de Sião, exulte a filha de Jerusalém, eis que o seu rei, no caso o Messias, vem até você, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, filho de uma jumenta, né, um jumentinho. E ele começa a falar assim, olha, destruirei os carros de guerra de Efraim, os cavalos de Jerusalém, os arcos de guerra serão destruídos. Quando é que você destrói uma arma? É quando ela tá em paz, né? Você acabou, não precisa mais, né? Exato. Isaías fala que as armas, as foices terão transformadas em arado. Né? Exato, a espada vira uma foice. Uma foice você cortar o mato, né? Trigo e tudo mais. Por quê? Porque ele anunciará paz às nações. O seu domínio, e aí vem, o seu domínio se estenderá de mar a mar. E desde os Eufrates até os confins da terra. Né? Quanto a você, Sião, por causa do sangue da minha aliança com você, tirei os seus cativos da cova em que não havia água. Voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje anuncio que lhes restituirei tudo em dobro. E ele continua descrevendo aqui essa linguagem messiânica da conquista divina. Mas eu acho muito interessante isso, né? Esse é o verso-chave da semana, né? Prisioneiros da esperança e tudo mais. Mas o que me chamou a atenção lendo esse texto, essa ideia de que o domínio do Messias se estenderá de mar a mar, do Eufrates até os confins do mundo. Ou seja, se em Josué a terra não é conquistada na sua plenitude, de novo, é uma pedagogia. Sim. Ela nunca foi assim, talvez nunca foi o propósito, talvez fosse o propósito de Deus, mesmo conquistando tudo ali, mas o povo de fato nunca chegou a conquistar tudo isso porque eles quiseram fazer do jeito deles e tudo mais, mas o Messias, o Messias. Ah, não. E o Messias vai além, porque quando Deus promete a terra para Abraão, ele fala do rio do Egito, então ali do rio Nilo, até o grande rio Eufrates, que já é uma terra considerável, é uma terrinha. Só que em Zacarias ele fala do rio Eufrates até os confins da terra. Então ele expande essa terra de uma forma gigantesca. E esse de mar a mar não é o mar Mediterrâneo para o Mar Vermelho. É como se desse uma volta e acabasse no mesmo mar que ele partiu. É toda a terra. A terra do Messias não é só a terra de Israel, é todo o planeta. Tudo pertence ao Messias. Isso é fantástico. O verso 16 diz assim, olha, naquele dia, o dia que o Messias vier, né? O Senhor seu Deus o salvará, como o rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. Não, a terra não é do povo, então? Não, a terra do Messias. Olha só. De Deus, e o Messias vai trazer. Agora, a gente falou de uma relação de terra e descanso. E agora, o povo, como ele não consegue voltar para a terra, ele não consegue voltar para o descanso. Exato, ficam sem descanso. Na verdade, assim, você vê que Deus ele dá a terra e dá uma lei para o povo descansar. E assim, mesmo assim, o povo não consegue descansar. Não tem descanso. Parece que Deus está falando assim, fora do Éden não tem descanso, né? O descanso mesmo só vai acontecer quando vocês voltarem para a terra original, que nem Canaã, terrena aqui, pode... É o suficiente, o suficiente. Então, se o Messias ele vai trazer a restauração, a volta a essa terra, a gente pode supor, então, que o Messias também vai trazer descanso? Com certeza, né? E como é que isso se mostra? Isso se mostra no próprio texto. Quando a gente vai, por exemplo, para o livro de Hebreus, eu tenho aqui Hebreus capítulo 4, ele vai justamente trabalhar o tema do descanso, relacionando basicamente todos os temas que aparecem descanso. Ele trabalha o santuário, trabalha o sábado e trabalha a terra. E no verso 8 ele ainda fala assim, olha só, citando o nosso tema da lição dessa semana aí, ó, Josué, tema da lição macro, ele fala, ó, ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, queridos, resta um descanso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Então o que ele está falando aqui é que, de fato, Deus prometeu que haveria um descanso na terra prometida, e Josué leva o povo para essa terra. Josué é o líder dessa terra, mas o próprio Josué não dá descanso. A gente falou disso aqui, né? Desde Josué até o exílio, não tem descanso. E o escritor de Hebreus, ele fala, resta um descanso. Resta um descanso. E ele fala para entrar e descansar nas obras como Deus descansou. E esse descanso que resta, ele depois vai explicar esse descanso na pessoa do próprio Messias, esse sacerdote dentro do santuário celestial, é que vai prover descanso de fato. E o Novo Testamento ele vai mostrar isso, de que todas as promessas do Antigo Testamento, referentes à terra, referentes ao povo sendo estabelecido, uma terra de Israel sendo o centro do mundo,
será cumprido. Mas não aqui, não agora, mas quando o Messias voltar e na Nova Jerusalém. Quando a Nova Jerusalém for estabelecida, aí sim todas as promessas da terra serão cumpridas nela. Porque quem traz a Nova Jerusalém? Não é outro senão o Messias. Porque o Messias é aquele quem traz a terra. E quando ele trouxer a terra, e ele der essa terra, cujo Deus é o arquiteto e o edificador, aí sim haverá o descanso. A grande promessa que perpassa a Bíblia é a terra. Uhum. E o povo foi para a terra. Foi. E voltou e foi de novo. E voltou e foi de novo. Então, assim, essa promessa, ela não foi cumprida de fato, né? Não. E olha como é que Hebreus 11 vai descrever dentro da galeria da fé. Ele vai citando todos esses personagens que vão costurando essa história da narrativa bíblica. E ele diz assim no verso 13. Todos esses personagens, os heróis da galeria da fé, eles morreram na fé. Sim. Não obtiveram as promessas. Ou seja, não receberam as promessas. Morreram sem ver. Mas eles viram essas promessas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Mesmo os que estavam na terra prometida, eles eram peregrinos. Eles eram peregrinos, por quê? Porque a terra prometida é o Éden. Exato. Né? É a nova Canaã, de fato, né? Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar de onde que eles saíram? Do Éden. Exatamente. Né? E aí ele diz no verso 16, mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Que legal. Então a narrativa bíblica ela começa dentro de um jardim, da qual nós somos expulsos por nossa culpa, e termina com a preparação de uma cidade. Uma cidade perfeita, onde haverá o povo de Deus debaixo do governo de Deus. É assim que encerra o terra de Deus. Né? É a terra de Deus perfeita, onde o seu reinado se expande agora para toda a terra, de mar a mar. Sim. Né? E o seu governo é perfeito, é de amor, é de libertação, e ali finalmente há descanso. Porque o descanso não somos nós quem tomamos ou conquistamos, né? Mas é Deus quem nos entrega, nos oferece. E isso vai ser oferecido quando Ele quiser, quando Ele voltar. Quando isso não acontece, faça como esses heróis da fé, né? Descanse tanto quanto possível na certeza da promessa de que um dia, de forma definitiva, o Messias virá para nos dar um descanso total. E a gente sabe disso e a gente tem fé nessa promessa, porque metade dela ele já cumpriu. Né? Ele já veio aqui, ele já demonstrou e ele já falou pra gente, vinde a mim, vocês que querem descansar, aprendam de mim, descansem em mim, confiem em mim, porque eu estou conduzindo vocês de fato a um lugar que vocês sempre quiseram ir, mas ainda não sabiam. Né? Enfim, então descanse nessa certeza, descanse nessa promessa, que você tenha um sábado gostoso, uma nova semana, estude a palavra de Deus e a gente se encontra na semana que vem para mais um estudo da Bíblia, tá certo? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha e até mais. Tchau, tchau. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão gratuito e de qualidade. Você pode fazer uma doação de qualquer valor utilizando a chave Pix que aparece na sua tela ou por outros meios de acordo com as informações aqui na descrição desse vídeo. Mas com certeza, o melhor jeito de você abençoar o nosso canal e o nosso ministério é compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Que Deus te abençoe e obrigado por estar aqui conosco.